Olá, sejam muito bem-vindos. E se tem uma coisa que 100% das gestantes vai encontrar dificuldade, dúvidas, problemas, é em relação à amamentação. Então hoje eu resolvi trazer para vocês 10 conselhos, 10 passos que pode ajudar em muito as mamães que forem passar por esse momento em breve. Eu sou o Dr. Marlos Paca, pediatra e neonatologista, e já se inscreve, já clica no sininho aqui do Calma Mamãe para não perder nenhum desses vídeos, nenhum conteúdo que eu trago para vocês toda sexta-feira. Então chega de enrolação e vamos então aos 10 principais pontos que eu selecionei para falar com vocês. E todos eles baseados em orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Tá bem? E o primeiro deles é: não se apegue ao tempo de mamada. Ou seja, não existe uma regra, o bebê tem que mamar 15 minutos e para, 20 minutos e para. Isso não existe. O bebê, ele mama o seio a livre demanda. Ou seja, ele que decide quando ele vai terminar de mamar, quando ele já está saciado. E isso acontece naturalmente. Você vai colocar ele no peito e você vai perceber que depois de sugar, você sente que o bebê está sugando bem, ele vai mostrando que está saciado. Os movimentos de sucção vão diminuindo, ele vai adormecendo e é ele que solta o bico do peito sozinho, mostrando que ele já está saciado. Tá bom? E outra coisa muito importante, o bebê vai, ele por si só te mostrar sinais de quando ele está com fome. Assim como ele mostra sinais de quando ele está saciado, você também tem que aprender a reconhecer os sinais que o bebê dá quando ele está com fome. Porque os sinais que ele começa a demonstrar são mais sutis. É o bebê começa a lamber o próprio lábio, às vezes ele pode colocar a mão na boca e fazer movimentos de sucção. Ele começa a procurar o reflexo de busca, ele está procurando a mama da mãe, pode virar o pescoço para um lado e para o outro, e isso já mostra que ele está precisando do peito da mãe. Já o choro, ele é um sintoma mais tardio do bebê que está com fome. Então, se ele chegar ao ponto de ficar chorando muito de fome, isso já é um sinal tardio. Ou seja, muitas vezes os pais vão precisar acalmar esse bebê que está com choro intenso para só depois colocar na mama. Mas eu te garanto que antes disso ele já vai ter te dado alguns outros sinais. E em terceiro lugar, a pega, a tão famosa pega. Ela é a mais importante e a mãe precisa já sair da maternidade sabendo como fazer a pega, olhando no bebê dela como é a pega correta. Aquela pega com o lábio invertido, o queixinho encostando no bebê, o bebê numa posição de um eixo só e abocanhando boa parte da areola. A mãe precisa aprender como fazer essa boa pega já na maternidade. Tem técnico de enfermagem, tem enfermeiro, tem pediatra, tem a fono do hospital. Então, já aprenda na maternidade como você vai fazer em casa. Porque a pega incorreta, quando o bebê pega só o mamilo, é o que causa a maior parte dos problemas de fissuras, rachaduras e etc. Tá bom? Outra dica, não pode dar nenhum tipo de outro alimento para o bebê. Bebê só mama peito e, em alguns casos especiais, a fórmula, se for prescrita pelo pediatra. Não existe nenhuma outra coisa que a gente vai oferecer para esse bebê. Nem água, nem chazinho, nada. Qualquer outra coisa que a gente oferecer para o bebê, a gente vai estar induzindo ao desmame precoce desse bebê. E principalmente nenhum outro tipo de leite, nenhum outro tipo de alimento. Até porque o intestino do bebê ainda é muito imaturo. Isso pode causar distensão, dor, em alguns casos pode causar até uma alergia mais grave no bebê, porque esse intestino não está preparado ainda para receber qualquer outra coisa que não seja o leite da mãe. Outro ponto muito importante é referente ao que a mãe pode ou não comer.
Na verdade, a única coisa que é proibida é bebida alcoólica. A mãe não pode consumir bebida alcoólica e depois dar o peito, porque isso é comprovado que passa pelo leite e pode gerar danos no bebê, no sistema neurológico do bebê, ainda mais se for uma coisa repetida. Então, bebida alcoólica é o ponto principal que não pode. Outra dúvida muito frequente, café. Na verdade, café, a cafeína e outras bebidas que tenham cafeína, a mãe não precisa suspender, mas tem que tomar cuidado. O ideal é que tome até 2 xícaras de café e no período da manhã, porque se você for tomar à tarde, final da tarde e vai dar o peito para o bebê, ele vai ter cafeína no corpo dele e vai dificultar o sono à noite. Então é mais um cuidado, não precisa proibir, mas pode ter esse cuidado. Em relação à comida, existe muito mito, muita gente que fala que não pode dar tal coisa, não dá outra coisa, que isso faz mal para o bebê. Na verdade, a mãe pode comer tudo. Ela pode experimentar a, o fato de comer qualquer coisa e dar o peito para o bebê. Se a mãe perceber que em algum momento o bebê ficou muito estufado, com a barriga muito distendida, com muitos gases ou cólica, ela pode sim tentar relacionar ao que ela comeu na última refeição. E pode inclusive anotar para fazer um teste para ver se esse alimento realmente não caiu tão bem, gerou um pouquinho de gases e de cólica no bebê. E então ela reduz esse alimento, ou ela pode já saber que quando ela come aquilo o bebê costuma ter um pouquinho mais de distensão. E assim a gente vai controlando, mas não existe uma comida que seja proibida, nem uma comida que vai estimular a produção de leite materno, nada disso. Tá legal? E além disso, as mães têm que saber que ela tem como procurar ajuda, ela precisa procurar ajuda. Se ela perceber que está ocorrendo alguma coisa diferente do esperado, se o bebê está chorando muito, se ela está com o peito machucado, ela tem que procurar ajuda. Existe banco de leite, existe consultor de amamentação, existe o pediatra, pode ir no obstetra para ver o peito se estiver machucado, muito inflamado, com uma suspeita de mastite. O que não pode fazer é a mãe insistir naquela amamentação, achando que ela vai resolver aquilo sozinha e deixar de procurar ajuda. A ajuda na amamentação, ela é muito bem-vinda e pode ajudar em muito as mães nesse momento. E além da ajuda profissional, as mães têm que tentar montar uma rede de apoio. E essa rede de apoio pode ser o pai, os avós, alguns amigos, colegas de trabalho, qualquer pessoa que esteja disposta a ajudar essa mãe. E nesse caso não é ajudar especificamente com a amamentação, mas ajudar com os afazeres de casa, ajudar com a limpeza, ajudar com a comida, ajudar com todas as outras tarefas, porque a mãe precisa descansar. O que mais é comprovado que ajuda essas mães a produzirem mais leite é ingerir bastante água, bastante líquido e conseguir relaxar em algum momento. Então, com a ajuda dessa rede de apoio, a mãe vai conseguir ter alguns momentos para tomar seu banho, para descansar um pouco e recuperar as energias para a próxima mamada. Isso é super importante, é fundamental no processo de amamentação e que a mãe esteja relaxada para produzir os hormônios necessários para o leite continuar descendo e amamentar bem o neném. E por último, a mãe precisa tentar, dentro do possível, curtir esse momento. São alguns meses, mas vai passar, vai acabar o bebezinho no seu colo. Ela não tem que entender a amamentação só como uma obrigação, como uma coisa que ela precisa sofrer naquele momento. Pelo contrário, se ela ressignificar a amamentação de um modo que ela perceba que aquilo é uma conexão única e especial que ela está tendo com o bebê, que aquele momento vai trazer laços emotivos, laços tão profundos, aquela primeira risadinha do bebê, o, o calor do bebê deitado no peito. Enfim, ela tem que entender que aquilo é um momento único e que não vai mais voltar, para ela tentar curtir e dessa forma
vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais calmo e ela vai passar por esses meses de uma forma muito mais tranquila. Então, foi isso que eu queria trazer para vocês. É meio que um passo a passo. Vocês vão tentar adaptar cada uma dessas dicas, dessas orientações para a rotina de vocês. Quanto melhor for a rotina programada de vocês, mais fácil é da mãe conseguir visualizar alguns momentos em que ela pode descansar, em que ela pode fazer algumas outras coisas, em que alguém pode ajudar. E isso torna esse processo de aprendizado e de muita dificuldade um processo muito mais tranquilo, mais calmo. E as mães vão conseguir passar por isso e pode ter certeza, passa muito rápido. Os primeiros dias são assustadores, mas a amamentação passa muito rápido e vai deixar saudade na vida de vocês.